Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 10 de outubro. O Ibovespa apresentou aqui uma alta de 1,55%, gerando a formação de um fundo ascendente no gráfico diário a favor da tendência. Expectativa ainda de poder vir a buscar novamente um nível de resistência aqui mais alto, 78.024, acima disso. Nível mais alto de resistência, 80 mil pontos no número redondo. Não é uma resistência histórica, mas enfim, um número redondo aí para o índice Bovespa. Para desconfigurar essa formação positiva, essa sinalização de um novo movimento de subida no gráfico diário, teria que vir perder o suporte aqui gerado nesse fundo ascendente de 75.180 pontos. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você em qualquer momento dela, dê um like na videoanálise, um joinha no YouTube, desde já agradeço e aproveite também para se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo basta clicar aqui para se inscrever no canal e receber todas as notificações aí de novos vídeos, videoanálise, seja videoanálise ou vídeo de aprendizado. Futuros, mini índice, gráfico 60 minutos, reverteu a tendência de baixa, conseguiu aqui anular os topos e fundos descendentes, gerou aqui uma sinalização de final de tendência de baixa e gerou já um pivô de alta já para o fechamento do pregão. Então, dentro desse cenário, enquanto não vier para baixo desse nível aqui, localizado mais aqui em torno dos 76.325, segue dentro de uma expectativa mais de se trabalhar na ponta compradora, ainda mais gerando fundo ascendente acima desse patamar aqui, fundo ascendente principalmente no gráfico de 10 ou 15 minutos, acima de uma região de 76.910, fica um pouco mais para se buscar a operação na ponta compradora. Se no próximo pregão gerar alguma sinalização de subida e uma reversão muito forte aqui para baixo, é o que traria a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora, mas sendo um pouco mais cauteloso, porque estaria contra a tendência de alta aqui do gráfico de 60 minutos. Depois disso, no mini dólar pregão de hoje, uma recuperação, abriu forte para baixo, foi lá na mínima e ganhou força aí novamente para cima. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, ou seja, abriu forte, fez esse movimento para baixo, mas não perdeu a sua tendência de alta, o fundo principal aqui nesse nível, agora outro fundo aqui relevante nesse patamar. Dentro dessa região que o mini dólar está chegando, na região ali mais próxima, essa região que se encontra aqui agora, seja do 395 até uma região máxima aqui de 3.200, dentro dessa região, sinalização de topo mais forte no G60 apoiaria a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora de day trade, buscando operações aí através de topo descendente num gráfico de menor periodicidade, abaixo de 60 minutos. E dentro desse cenário aqui positivo, se abre caindo aqui um pregão e já gera sinalização para cima nas primeiras horas de pregão, fica mais para um cenário ainda de buscar a operação na ponta compradora, a favor ainda da tendência de alta no gráfico 60 minutos. Essa tendência ficaria mais para uma tendência indefinida, justamente se gerar topo no gráfico 60 minutos abaixo dessa região de 3.200. Se romper 3.200, mantém aí sua tendência de alta no G60, no intraday. Na sequência, lembrando só que a gente segue aqui pelo gráfico diário com o mini dólar dentro de uma tendência de alta de curto prazo e dentro de um movimento de alta no curto prazo. Sinalização de topo aqui teria que vir para baixo da mínima de hoje, 371,5. Ações PTR4 pregão de hoje alta de 1,89%. A ação já abriu com um bom gap de alta, ou seja, do gap que ela abriu em 16,13 e fechou em 16,19. Então eu recomendei compra no ativo se superasse a máxima do pregão anterior, ou seja, entrada ali por volta dos 15,90, 15,91, 15,92, mas o ativo já abriu muito lá em cima e terminou não executando a entrada, então a recomendação foi cancelada, ou seja, não recuou para executar essa entrada aqui em cima da PTR4. O ativo gera mais uma sinalização positiva a favor da tendência e a expectativa é que esse papel venha testar essa região de resistência que já está próxima no gráfico semanal 16,23 a R$ 16,43, enfim, frisando aí um cenário mais positivo para a PTR4 nesse momento em termos de curto a médio prazo. Vale 3, pregão de hoje, queda de 0,57%, dentro de um cenário mais negativo, ao contrário da Petro. Está num cenário mais negativo. Para se buscar a operação de compra mais arriscado nesse momento, seria uma operação mais para se trabalhar em cima de sinalização de alta em cima de um patamar de suporte, ou seja, se gerar fundo em cima desse patamar, rompendo aqui a máxima do pregão de hoje. Para quem trabalha dessa forma, a tendência não é de alta ainda, mas seria uma primeira sinalização de respeitar esse patamar de suporte, localizado aqui em torno dos R$ 31,00. Então essa região de R$ 31,00, gerando fundo nesse patamar, abre espaço para se ter um movimento de subida. Se esse movimento ficar ainda mais fraco aqui para baixo, seria ainda mais interessante para se buscar essa operação na ponta compradora, ou seja, ter mais alguns pregões comparando aqui esse movimento de subida, que foram praticamente
de 8 pregões, vou botar aqui 7 pregões, a gente teve aqui uns 4 ou 5 para baixo, então o ideal é que tivesse um pouco mais de tempo aqui para baixo para buscar essa entrada. Então nesse primeiro momento esse tipo de entrada não encaixaria para mim, mas para quem opera em cima de patamar de suporte, essa seria uma das alternativas. BBSE3, recomendação de compra nesse ativo, no rompimento ali da máxima do pregão anterior em 29,06, passando aqui os dados, essa compra foi executada, fechou em 29,12, chegou a ter máximo em 29,37, lembrando, dentro da característica que eu já comentei na última videoanálise, na expectativa de se ter um novo movimento de subida, um pouco mais arriscado, visto que ainda é um papel que gerou o topo mais baixo que o topo anterior, enfim, a tendência ficou indefinida, mas a expectativa é que esse papel consiga desenrolar aqui um novo movimento de subida pelo gráfico semanal. Então, passando aqui os valores dessa entrada, na BBSE3, R$ 29,06 o ponto de entrada, com stop em 28,62 e objetivo em 29,94. O risco dessa operação é de 1,51%, alocando aí 25% do capital total em cima dessa posição. Não seria interessante para a nossa posição esse papel voltar para baixo dos 28,88, mas por enquanto o stop está aqui justamente posicionado abaixo da mínima do pregão anterior. Elet6 também recomendação de compra no rompimento da máxima do pregão anterior em R$ 24,55. Essa compra foi executada, o ativo fechou em alta de 2,57%. Seguindo também o que foi comentado na última videoanálise, o papel expectativa que gere aqui um movimento de subida. Para essa posição realmente gerar um movimento mais forte para cima, teria que romper toda essa região de resistência aqui que ela respeitou no primeiro teste. É uma região por volta dos 25,64 a 25,90. Então um patamar mais desafiador para esse ativo. Rompendo a máxima do pregão de hoje, se a gente olhar para o gráfico 60 minutos, geraria uma formação ali de um pivô de alta no dia 60, seria algo mais positivo para posição que está aberta aqui na Elet6, visando aqui uma operação de swing trade. Só passando aqui os dados da Elet6, Elet6 entrada 24,55 com stop em 23,72, objetivo em R$ 26,21, risco de 3,38%, como tem uma volatilidade maior ativa, alocando menos capital em cima dessa posição dentro de uma gestão de risco aí que eu costumo trabalhar. Então essa foi a recomendação de entrada e está com a posição em aberto em Elet6. MPLU3 recomendei compra se superasse a máxima da primeira hora de pregão, os R$ 39,27. A abertura aqui lá em cima, já superando a máxima do pregão anterior, mas esperei aqui a primeira hora de pregão para passar a recomendação se superasse essa máxima com stop abaixo dessa mínima aqui. Então essa recomendação segue válida aí para o próximo pregão, mas ficou muito próximo, avaliarei ali a abertura, principalmente o leilão de abertura do próximo pregão, mas segue válida aí para o próximo pregão na expectativa de pegar um novo movimento de subida em cima desse papel, ou seja, a formação de um fundo ascendente. Se a gente olhar para o gráfico semanal, faz um movimento de subida, faz um movimento de baixa, a expectativa de poder fazer algo nesse sentido. Então, esse seria uma primeira sinalização de tomar, vamos dizer assim, tomar esse risco aqui para tentar pegar um novo movimento de subida, vamos dizer assim, uma onda 3 em cima desse ativo. Caso não evolua, poderia até trabalhar com stop mais curto abaixo da mínima do pregão de hoje. Detex 3, ativo também que está dentro de um cenário mais positivo, olhando para o gráfico semanal, um movimento muito forte para cima, detonando diversas semanas aqui para baixo, faz aqui um processo de correção pelo gráfico semanal, e dentro desse processo de correção no gráfico semanal, uma das primeiras alternativas seria o rompimento da máxima do pregão de hoje para se buscar uma compra de tentar pegar um movimento de subida. Mas ficaria mais interessante ainda esse ativo se tivesse mais 1 a 2 pregões aqui, seja para baixo ou mesmo de forma lateral, para se buscar essa entrada aí até mesmo no decorrer da próxima semana. Lembrando que a gente só tem mais 2 pregões nessa semana devido ao feriado desta quinta-feira. Seguindo aqui CPLE6. CPLE6 também a possibilidade de se trabalhar na compra. O ativo fechou bem o pregão de hoje com alta de 2,19%. Ativo que vem dentro de um cenário, se a gente olhar só para o gráfico diário, um cenário de tendência de baixa, só que gerou aqui um movimento forte para cima, gera uma correção, essa correção até mais curta em relação ao movimento de subida, rompimento dessa máxima que gera uma sinalização de pivô de alta, ou seja, uma superação dos R$ 29,60. O que eu vejo de forma um pouco mais interessante é o gráfico semanal. O semanal ficou bastante tempo ali de forma lateral, podendo gerar aqui um novo movimento de subida, rompendo toda essa zona de resistência, podendo ganhar até uma força nesse movimento de subida pelo gráfico semanal. Então é algo interessante, a tendência aqui no gráfico semanal mais configurada numa tendência de alta. Então expectativa de gerar novo movimento de subida. Uma das alternativas seria a entrada já na esquerda com stop para baixo da mínima desse pregão. É uma das alternativas de entrada, tentando pegar todo o movimento de subida. A outra, para quem opera rompimento da máxima aqui esses 29,60. E por último aqui,
o GPA3, o GPA3 ativo também naquela formatação que vai lá na região de topo anterior, até oscilou acima dessa região de topo anterior, mas terminou respeitando ali em termos de fechamento, veio aqui para baixo, gerando aqui no pregão de hoje um candle dentro uma formação semelhante de um martelo dentro de um candle anterior. Possibilidade de se buscar a compra de um fundo ainda ascendente, trabalhando até, por exemplo, com stop até mais curto aqui pelo gráfico diário abaixo da mínima do pregão de hoje. É uma das alternativas para o próximo pregão, avaliando aí a abertura do pregão seguinte, lembrando que recomendarei isso através do canal DV Invest dentro do Telegram. Então é isso, amigos, um grande abraço, obrigado aí pela sua audiência diária, pela valiosa audiência. Aproveite aí para dar um like na videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.